A paz do Senhor, igreja, boa noite. É uma alegria retornar a essa casa. Pensei que não retornaria mais, eu falei, depois do chá, a bispa vai me esquecer. Mas para honra e glória do Senhor, ela está se arriscando, né? Agradeço aos apóstolos o convite, a permissão de voltar a essa casa. Essa noite eu vim escoltada, João Guilherme, meu filho está ali, pastor Gilson, meu esposo, veio também. É um culto da família e Deus me presenteou com a presença deles, porque nem sempre a agenda do meu marido combina comigo. E a agenda do João Guilherme, universitário, trabalhador, é quase impossível, né? Então, hoje foi um presente de Deus. Amém, muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tratou comigo nesse último mês. E o tema do culto é Família Jardim Secreto. E me fez refletir e mudar alguns conceitos em casa, algumas situações, porque não dá para a gente falar de algo que a gente não está procurando viver. Eu tenho umas plantinhas em casa e mantê-las vivas, aguadas, produzindo, não é fácil. Tem o sol, tem a chuva, tem o excesso de água, a falta de água, a gente tem que estar rodando o vaso. No verão eles estão num lugar, no inverno eu tenho que correr para outro. Quem gosta de planta sabe, é muito triste. Quando você vê uma planta que estava bonita, de repente ela começa a murchar, a gente diz, nossa, mas eu estou cuidando, é olho grande, alguém passou, botou a mão. E não tem jardim mais precioso do que a nossa família. É algo que a gente constrói, cuida, guarda, zela. No caso dos filhos, a gente vê uma plantinha aí saindo, uma de cada vez, né? Elas vão indo. E de repente o jardim que estava bonitinho começa a faltar um no lugar, outro no outro, né, apóstolo? E a gente vai sentindo a casa vazia. Mas é com a graça de Deus que ela precisa esvaziar, porque os nossos filhos são como flecha na aljava do valente. A gente não pode pensar que os filhos são para ficar na nossa barra da saia eternamente debaixo do nosso paletó. E o casamento também. Ele não pode morrer, ele precisa florescer, desabrochar, dar os frutos que são o filho e continuar dando frutos, porque o casal mais antigo ele vai trazer para nós experiências. Quem tem 15 anos de casado vai contar para quem tem 5, quem tem 30 vai contar para quem tem 25, quem tem 50 vai contar para quem fez 40, porque são muitas experiências. A gente precisa ser referência na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos. E não tem como ser referência sem você ter experiência, sem você ter passado por situações, sem você ter vivido, sobrevivido para ter história para contar. E para sobreviver a tudo que os relacionamentos nos impõem, se a Bíblia não for a nossa bússola, se a palavra de Deus não for aquilo na que a gente se baseia, a gente não tem história para contar. A gente precisa contar histórias de frustrações, mas histórias de vitórias, porque no final de toda a luta, o crente tem vitória, amém? Como é que está seu jardim hoje? Como é que está a sua família? Como é que ele está sendo guardado? Como é que ele está sendo protegido? Como é que ele está sendo blindado? Como é que as ervas daninhas vão sendo tratadas, arrancadas, tiradas cada vez que ela aparece? Quando o corvo vem para comer, quando a abelha vem, o que a gente está fazendo
Porque no jardim também tem raposinha. Elas entram e vão pegando a planta por baixo. Quando a gente vê, ela sumiu. E eu gostaria de começar falando sobre Gênesis 2:24. Que toda família começa com um casal. E Gênesis 2:24, ele orienta, depois da criação de Adão, deixará o homem e, portanto, deixará o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando a família começa, é porque a gente quer estar junto com alguém que é muito importante para nós, pelo menos naquele momento. É alguém que faz uma diferença para nós e a gente idealiza que vai passar com ele o resto da vida. Mas quem tem entrado nesse jardim que você começou, agora eu estou falando para casados, quem tem dado opinião no teu jardim? Quem é a influência no seu jardim? Porque deixará o pai e a mãe e se unirá, se apegar-se-á a uma mulher. Eu entendo que a Bíblia diz que essa atitude do homem se desapegar de tudo que ele teve, de tudo que ele era, construção para ser uma família. A mulher, ela é preparada para deixar tudo e ir atrás. A mulher, ela pega o bebê, ela pega a bonequinha, ela vai sendo treinada. Ela aprende a cozinhar, brincando, ela vai sendo preparada para aquele momento. Mas o homem, a Bíblia é clara quando ela diz, deixa pai e mãe e assume a tua responsabilidade. Mas é tão difícil viver junto que a gente começa a pedir opinião, a gente começa a compartilhar as nossas intimidades com quem deveria ser só rede de apoio. Rede de apoio é para apoiar, não é para influenciar. E aí o que você vai dividir, o que eu entendo, é com o teu marido. Vamos comprar, vamos fazer, vamos reformar. E aí às vezes a gente corre lá na casa do pai e da mãe e pergunta, ele quer fazer, ele vai fazer. E aí começam as indagações de quem não tinha que indagar nada. Mas você vai deixar de fazer o cabelo, você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de comprar não sei o quê, para poder seguir o plano dele? Se o plano do seu marido, se o seu plano está dentro da Bíblia, é aquilo que a Bíblia instituiu para a nossa felicidade, é com ele e você que você tem que contar. Deixa de contar com a ajuda da mãe, do pai. Não pode contar, queridos. É você e ele na guerra, não dá para ter facilidade. Eu vejo casais planejando ter filhos e já arquitetando como é que vai jogar em cima da mãe, jogar em cima do pai, aquele problema que está vindo. Os filhos são bênçãos, são herança, mas é para eu e meu marido resolver como é que vai criar. Se vai botar na creche, se vai pagar alguém, se não vai pagar alguém, o que a gente vai fazer, eu e ele? Como a minha mãe me criou, como a minha sogra me criou, era outro tempo, era outra realidade, e infelizmente eles não precisam participar. E se essa rede de apoio disser, não, deixa que eu tomo conta, mas é do meu jeito, é do jeito que eu quero criar, entenda isso. A avó é para paparicar, não é para criar filho. Porque quando a gente é avó, eu ainda não sou, mas eu entendo, já me preparo para estragar, eu não quero saber. Porque eu tive avós que me estragaram. Eu tive avós que me mimaram. E eu dar para elas essa responsabilidade de criar, queridos, não dá. Porque tem hora que a gente tem que botar de castigo, tem hora que a gente tem que falar grosso. E o avô não é para isso. E se meu pai e minha mãe não têm essa condição de apertar como me apertou,
vai dar para no final da gente ter um rapaz mimado, uma menina mimada e dizer: a culpa foi da minha mãe. Não dá para dizer: foi meu pai que estragou ele. Não dá. Porque quem tem que apertar, quem tem que brigar, quem tem que dizer não sou eu. A minha mãe sempre disse sim para o João Guilherme. Era uma guerra. Eram 3 tipos de comida, eram 3 netos. E para cada um ela fazia uma comida. Falei: gente, não é assim. Ela: mas deixa. Eu dizia: não vou te dar agora. Quando eu passava o final do mês, ela recebia pagamento e dava. Mas ele não está merecendo. Deixa. E para trazer isso de volta, depois que Deus recolheu a minha mãe, foi algo muito difícil. Tá bom, meu bem. Foi muito difícil resgatar esse não. Gerou um conflito dentro de casa muito grande. Mas eu podia culpar ela? Não. A culpa foi minha. Era melhor estar seguro com a minha mãe do que tomando beliscão da empregada. Era melhor do que estar na creche. Mas o meu prejuízo foi 3 anos de psicóloga, até que as coisas se organizassem. O meu prejuízo foi subir monte, descer monte, orar, jejuar, para que as coisas se organizassem dentro de casa. Eu podia culpar minha mãe por ter sido vó? Não. Culpei a mim mesma. Quem tem dado opinião no teu jardim? Quem tem influenciado além daquilo que é necessário? Rede de apoio é para apoiar, não é para mandar no que você faz no seu marido, nem que você vai comprar ou deixar de comprar para sua casa. Se ele aceitou você fazer, deixa. Sogra, é melhor a mulher mandar do que a amante. Se ele escolheu para viver com ela, deixa viver com a nora e ele que dê conta da mulher que ele escolheu para viver. Porque do meu bonequinho ninguém vai poder fazer mal. Por que que não dá na mão dele? Por que que não faz? Tadinho, trabalhou. Ele é homem. Ele é o dono da casa. Ele é o responsável. Que ele levante, pegue a água, bote a comida no final de semana, lave o banheiro para a mulher. A casa é dele. Ele não tem uma empregada, ele tem uma adjutora, ele tem uma esposa que ele escolheu para dividir com ele o resto da vida. Deixa ela passar o aperto com o marido, porque foi ela que escolheu. Está desempregado, passa o desemprego com ele. Não tem dinheiro para fazer unha, ela que vai dar o jeito dela de fazer unha em casa. Criou uma princesa, criou uma boneca, mas não soube escolher, agora passa o aperto. A gente ensina, orienta. Na hora de casar, de se apaixonar, faz o que quer. E depois, tadinha, tadinha. Não, foi o jeito que ela escolheu de aprender a viver. Foi o jeito que ela escolheu de amadurecer. Porque em casa não dava para amadurecer com a gente balulando, com a gente paparicando. Meninas princesas que sobem o morro atrás daquilo que não presta. Meninas bem tratadas que fazem a opção de escolher o homem mais difícil do mundo para viver. Querida, deixa, mas não para de orar. Porque a oração, ela pode ir muito em seus efeitos. Não está satisfeito, fecha a boca e clama pelo genro. Não está satisfeito, faz um propósito, vamos fazer uma campanha, ele vai mudar. Vamos fazer a campanha que ela vai se converter. Tu quer Jesus? Então tá, estou contigo na guerra desse casamento. Mas deixa, acalma o coração. Quem tem influenciado o seu jardim? Nós não podemos botar a mão no jardim que não é nosso. Já basta o meu jardim com a tribulação que ele tem. Basta cada jardim o seu mal. Cada núcleo familiar que dê conta. Seja mãe solteira, seja pai solteiro.
Vamos aprender a colocar limite em quem entra e dá opinião no nosso jardim. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês era sobre filhos. E aí eu tenho 2 textos que falam mais ou menos a mesma coisa. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Tem, varão? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Colossenses 3:20 fala mais ou menos a mesma coisa. Não tem mandamento melhor para o filho do que obedecer os pais. E aí eu falo de filhos que estão debaixo da nossa autoridade. Eu falo filhos menor de idade. Filhos que estão dentro da nossa casa e tem que seguir as nossas regras. Casa onde o filho dá a regra vira bagunça. Casa onde o filho faz o que quer, leva quem quer para dentro da casa. Ouve a música que quer, bebe do jeito que quer. Isso não é casa dentro do padrão bíblico. Casa dentro do padrão bíblico é a casa onde o pai e a mãe colocam regras. Infelizmente eu atendo pessoas que não souberam colocar limites nem regras dentro de casa. E depois querem que a professora corrija, querem que o pastor dê jeito. Querem que o terapeuta organize. Fala com ele, mas quem tem que falar com ele é você, que é mãe, é pai, a autoridade é sua. Provérbios 29:17 diz que a gente tem que corrigir, que a gente tem que castigar. Há algumas versões que usa vara. Eu não sou muito a favor. Meu marido brincava assim: quantos Pokémon tu vai tomar dele dessa vez? Porque eu não gostava de bater. Mas eu entendia que o castigo podia ser aquilo que ele ama demais. Na época era o Pokémon. Eu dava o Pokémon. Não obedecia, me dá os Pokémon. Eu gosto de Lego. Não obedeceu, me dá o Lego. Não obedeceu, me dá, como é que é aquelas cartas, João? João tem umas cartas lá. Me dá as cartas todas agora. Não obedeceu, bota tudo aqui dentro. À medida que obedecer, eu vou devolvendo. E isso para eles era a morte. Era melhor bater, era melhor gritar do que tirar aquilo que era precioso para eles. Mas aprenderam. Aprenderam que tinha regra, tinha hora para sair, tinha hora para voltar. Tinha amigo que não era para ser amigo. E eu dizia isso daí: olha, não vai dar em nada essa amizade. Para com isso. Graças a Deus ele me ouviu. Graças a Deus a mais velha me ouviu. E hoje estão trilhando caminhos diferentes dos amigos que ficaram para trás. A casa precisa ter regras. E elas precisam ser repetidas diariamente, se for o caso. Porque educar e ensinar não é fácil. Se a gente observar, do CA ao 5º ano, a criança aprende a mesma coisa. Gente, tu não deu isso ano passado, tá dando de novo? Repete. E em casa a gente quer falar uma vez e quer que o ambiente mude. Infelizmente, educar é todo dia. Tira o prato, tira a roupa, tira a toalha. Quando eles saírem de casa, já vão estar com a toalha no lugar. Mas se eu deixar... Vou deixar o quarto virar bagunça. Quando der bicho, eu arrumo. Não, querido. Se ele não arrumar o quarto, se ele não botar o negócio, é todo dia. Toda hora, se for o caso. Se eu chegar e não tiver pronto, você já sabe. Amanhã não vai ter o quê? O dinheiro do lanche, vai levar biscoito. Mãe, o biscoito é o que te agride, o biscoito? É melhor do que um tapa, então você vai levar o biscoito.
toma o pãozinho, bota queijo e leva para a escola. Mas se eu encontrar com o carro desse jeito, não vai ter. Cada família de um jeito, cada criança de um jeito. Eu tive uma, não é minha, mas é do coração. E cada um é de um jeito. Uma, só de eu brigar com esse, ela obedecia lá. Ela já levantava e já ia fazer. O outro, no dia seguinte, tem um que você ia falar. Esse, respira fundo e vai. Fala de novo. Vamos embora, já preparei o castigo de amanhã. Tinha dia de eu dizer assim, tenho 3 castigos preparados para os níveis de desobediência. Então, já maquinei tudo que eu vou fazer. Ou você obedece ou vai piorando. Porque se eu deixar o menino a seu bel prazer, a Bíblia diz que ele me envergonha. A Bíblia diz que ele me envergonha. E para mim, coisa mais triste é eu trazer uma visita e a casa está bagunçada. Vamos lá em casa orar. Quando chega, a casa está virada. Quer usar o banheiro está triste. Não. Lá em casa era assim, quem ficou em casa dá conta. Quem ficou em casa organiza. Eu estou saindo para trabalhar, a gente está saindo para buscar os... Vamos conversar e acertar a história. Estou indo lá na escola resolver. Não precisa, eu estou indo lá. Está conversando em que lugar? Estou indo lá ver quem é. Traz seus amigos aqui que eu vou fazer um lanche. E sai da sala e fica ouvindo a história. Não é, João? Não gostei de fulano, não gostei de cicrano, não quero. Aí ele, mãe, não quero. Não quero. Vai fazer vergonha para a mãe dele, para minha mãe, para a tua, você não quer. Mas fulano faz, você não é filho de fulano, vai trocar de mãe? Se quiser trocar de mãe, vai. Mas aqui a mãe ainda sou eu e não faz. E a orientação que eu sempre dei para eles foi a seguinte: sou chata? Sou. Quer se livrar de mim? Estuda, trabalha e não me pede conta do aluguel. Lá vai fazer. Ah, você vai ficar sozinha? Não tem problema não. Quem me defende é o Senhor. Não adianta fazer plano com o filho, porque eu estou preparando como flecha. Sabe onde a flecha vai parar? Não é no meu bolso, nem no meu pé. A flecha vai para onde eu não sei. Então vai. Só não vai me envergonhar. E nem vai ficar na minha casa ditando regras. Porque as regras são minhas. Se a gente não assume o governo da nossa casa, quem governa é o diabo. Quem governa é a vergonha. Quem governa é a humilhação. Mas para corrigir filhos, a gente tem que corrigir dentro da Bíblia. E a Bíblia diz que dentro da casa de crente não há gritaria. A Bíblia diz que aquele que corrige, corrija com mansidão. Porque a respeito dos pais, o mesmo texto de Efésios diz que a gente tem que corrigir sem despertar a ira do filho. Então a minha palavra para corrigir não é com uma ofensa. Não é com uma palavra depreciativa. Não é com uma palavra de humilhação. Não adianta eu mandar ele arrumar o quarto e falar, você é porco. Você é bagunceiro. Porque eu estou dizendo aquilo que eu estou vendo e não aquilo que eu quero que ele seja. Eu preciso profetizar. Arruma. Coloque isso direito. Do mesmo jeito que está o seu cabelo, coloca o seu guarda-roupa. Do jeito que você vai bonita para a rua, o seu quarto tem que estar impecável. Eu preciso corrigir com mansidão, porque se eu chegar em casa gritando, colocando toda a minha indignação na bagunça, naquilo que eu não queria encontrar, eu entro e o Espírito de Deus sai da casa. Eu entro e os vizinhos vão dizer, chegou da igreja pior do que foi. É melhor ficar em casa ouvindo Alcione. Eu estava vendo o Faustão e a minha casa tem mais paz. Para corrigir, para educar, tem que ser dentro da Bíblia.
Porque no meu trabalho, para eu ensinar e corrigir alguém, eu não falo gritando, eu não falo brigando. É por favor, já te ensinei pra caraca, mas eu vou te ensinar mais uma vez. E Deus tem me levado nesses dias, bispo. Eu falei, Senhor, o que a bispa fez comigo? Porque o Senhor me confrontou, falou assim, no trabalho você é assim. Para falar, ensinar, você faz desse jeito. Eu falei, Senhor, tá bom. Eu entendi. E aí agora a casa tem segundo andar, eu ligo. Querido, você pode descer? Aí o menor, grita, mãe. Eu falei, não quero gritar, eu não posso. Jesus não deixa. Então atende o telefone e ouve o que eu estou dizendo. Porque bota um fone, né? Então você grita, não adianta. Então mas liga. Digita, incomoda, ele não consegue jogar, porque eu fico ligando. E aí ele tem que obedecer, porque eu não vou deixar ele ficar no telefone. Eu falei, Senhor, me dá estratégia. Porque a casa é segundo andar, virou hábito a gente gritar. Eles gritam de lá, mãe, você viu não sei o quê. E Deus falou assim, nem essa gritaria eu quero aí. Se organiza. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque eu pensei que eu tivesse organizadinha, mas não tô. E a gente, como mãe e pai, a gente nunca tá. Porque a cada fase é uma estratégia. A cada momento, Deus tem que dar pra gente a estratégia. Como mãe de autista, quando tudo tá normal, vem um exame novo. Tem uma situação na escola e eu tenho que estar me reinventando, me adaptando para dar o melhor para ele, para organizar a vida dele de forma melhor. É muito dinâmico. E na vida de uma criança neurotípica, uma criança que não tem um traço cognitivo, não é diferente. Porque muda de escola, tem uma situação. Muda de bairro, tem uma situação. E a gente, como pai, tem que estar preparado para tudo isso. Porque os meus problemas no trabalho não podem desaguar dentro de casa. Eles não têm culpa. O meu marido não tem culpa. Sua esposa não tem culpa. Seu marido não tem culpa. Dentro da Bíblia, o que eu faço? Eu chego em casa e desago o meu trabalho, meu problema lá? Não, porque eu vou perder o emprego. Mas se eu desaguar meu problema dentro de casa, eu perco o marido, eu perco meus filhos. Não é diferente. Então eu tenho que ser crente no trabalho e dentro de casa também. Sobre casamento. Fui confrontada também, né, marido? Mas o confronto que Deus me fez foi de uma palavra muito interessante. Sobre o uso do véu dentro da igreja. Ele é teólogo, eu não sou. Então eu fui tirar dúvida com ele. E no final ele falou assim, você tem razão. A revelação desceu para você, muito interessante. Mas com vocês eu vou tratar em 1 Pedro 3,7. E eu quero deixar claro, tá? Que os casais mistos, mulheres que são casadas com homens que não são crentes, homens que não são casados com mulheres que não são crentes. 1 Coríntios 7, 2 a 14 diz assim, se ele consente em viver com você crente, o casamento para Deus está abençoado, seus filhos são abençoados, e você ganha a sua esposa e ganha o seu marido, através da sua conduta e da sua oração. Então eu estou falando para pessoas que querem estar juntas. Para pessoas que, independente da fé, declararam o amor e querem viver juntos nesse objetivo. Tá? Em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. E eu achei muito interessante, porque a mulher hoje em dia ser vaso mais fraco é difícil, né? Porque a mulher trabalha fora, ela dá conta da casa, ela dá conta do marido, ela tem compromissos na igreja. E às vezes meu marido diz assim: como é que eu vou achar fraqueza em você, menino? E eu falo assim: mas eu sou, hoje eu não estou bem, não é assim. Mas Deus me trouxe um trator. Tem como você ficar na frente de um trator? Ele abre caminho, ele passa em riacho, mas uma pedra numa falha da engrenagem para ele. Um condutor de um trator que vai numa pedra que não devia ir, a draga ela vira dentro do rio, acabou. Quando a Bíblia diz assim: coabitai com entendimento, porque ela é o vaso mais fraco. É uma realidade, porque a gente é só carcaça. A gente foi treinado para isso, para ser mãe, para ser dona de casa e agora trabalhar. Porque existem momentos em que a gente tem o sonho da nossa carreira, a gente tem o sonho profissional a ser realizado, e a mulher ela vai atrás dos seus sonhos e consegue. Mas a fragilidade de um relacionamento que desgasta, um relacionamento sem apoio, destrói essa draga, ela desaba inteira. Por isso é que a Bíblia diz: coabitai com ela com entendimento. Ela é vaso fraco. E eu entendo que Paulo ele detalha em outros textos como tratar a mulher, porque ele entendia que ela vive de hormônio, ela vive de humores, ela vive de temperamento. E o texto, quando ele fala para homem, é muito sucinto, né? Quando ele quer falar do homem, o homem é mais simples. Há quem diga que o pastor Cláudio Duarte diz que duas coisas agradam o homem, né? Faz ele feliz. Mas para você organizar o temperamento de uma mulher, você entender, você tem que ter entendimento, você tem que ter paciência. E aí Deus também me trouxe temperamentos. Meu marido é professor do curso de temperamentos. Imagina numa casa um colérico, uma mulher colérica e um homem sanguíneo. Ele explode. Ela passa o mês arquitetando, se vingando, provocando. Varão, não exploda dentro de casa. Você vai ter jejum de um mês. O temperamento, ele tem que ser transformado de acordo com a Bíblia. Não é para você viver com a sua esposa, não, também. Mas primeiro apresenta ele para Deus e deixa o Espírito Santo te transformar. E a mulher colérica que se vinga, aprenda a perdoar. Por quê? Se relacionar, ter família, é não se pôr o sol sobre a sua ira. O meu filho me estressou hoje, eu entrego ele para Deus na oração de meia-noite, e de manhã, querido, está aqui o seu café, o seu leite, o seu pão, o dinheiro da merenda, vai. E com o marido não é diferente, querido, vamos acertar. Você gritou comigo aquela hora, eu não gostei. Então pensa bem no que você vai fazer amanhã, e amanhã de manhã ele acorda manso, temperado, pede desculpa, e vamos viver. Porque a Bíblia diz que o casal não pode se apartar a menos que haja consentimento. Mas como você vai consentir com um homem que explode de manhã, tarde e noite? Uma mulher colérica, ela vai até um determinado ponto, mas daqui a pouco ela já começa a se vingar. A Bíblia ficou para um lado, ficou para o outro, ele não me ajuda. O homem
sanguíneo com uma mulher fleumática, mas você chora o tempo todo. Eu só levantei um pouco o tom de voz. Querida, ela é fleumática, ela magoa. Se você não reparar na comida que ela botou uma florzinha, ela está magoada. Então aprenda a ser detalhista. O que ela fez de diferente hoje? Vamos ter sensibilidade, né? Você olha, ela falou, não viu nada, meu Deus, é o cabelo. Começa, Senhor, me revela, me mostra o que eu fiz. Porque ela vai sentar, ela vai chorar. Você gastou no cartão, gastou demais. Procura qual foi a roupa que ela comprou, procura qual foi o sapato. Se ela gastou, tem coisa nova, então elogia. Em vez de reclamar que ela gastou, perceba na singeleza que é que ela fez, que provavelmente ela fez para te agradar. Porque a mulher que procura ser sábia, ela vive para o marido e para o lar. Ela vive para agradar o marido, porque é assim que a Bíblia diz. O corte do cabelo, a roupa nova. Se ele olha para a mulher na rua, ele vai olhar para mim, porque eu comprei uma roupa nova, eu fiz a sobrancelha, eu botei unha, eu estou me cuidando, ele vai me olhar. E aí o marido só reclama que ela gastou. A mulher na rua, ela gastou também. O homem sarado está na academia. Se ela observa, vai malhar, vai caminhar. Vamos começar a fazer uma dieta. Eu não gosto de ver novela, porque novela é uma mentira. Eu não gosto, já tem anos que eu não vejo novela. Muitos anos. Porque é tudo mentira o que aqueles casais vivem, aquelas aparências. Ninguém perde uma barriga daquele jeito que se perde. Ninguém fica bonito com aquele cabelo, sem investimento. É tudo mentira. E a gente vai se iludindo, vendo o que está na tela. E quando a gente olha para casa, mas ele não faz o que eu mando. Eu como a salada, ele joga a salada fora. Eu faço a sobremesa diet, ele vem com sorvete. O jardim tem que ser regado. Porque a gente, quando casa, não casa sem olhar a aparência. Já estou casado, não precisa ligar para nada. O que eu arrumei, já tinha que arrumar. Agora, cuida. Você é a mulher da minha vida, então para a vida inteira tem que ser cuidada, tem que ser tratada, tem que ser amada, tem que ser estimulada. Quero fazer um curso, é para quê, minha querida? Então vai, estuda. Melhora, faça novas coligações, novas relações. Você precisa. Vai te fazer bem? Tá ótimo. Estimulem um ao outro. Ninguém perde ninguém por estar tentando avançar. Porque o casal que quer estar junto, ele vai estudar, trabalhar para que a gente viva melhor. Eu estou falando para casais que querem estar juntos. Seu marido pode não estar na igreja, mas é um homem fiel, um homem que vive para a família. Sua mulher pode não estar na igreja, mas é uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus. Te respeita como homem. Então se comporte como homem que a Bíblia diz que você tem que ser. Se comporte como a mulher que a Bíblia diz que você tem que ser. Porque perdoar é muito difícil, irmãos. E perdoar diariamente é mais difícil ainda. Então, para eu não perdoar, você não tem que ser perdoado, vamos evitar irritar, magoar a nossa própria carne. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher, porque ninguém magoou a sua própria carne. Cortar um dedo dói muito. Eu sou a própria carne do meu marido e ele é minha carne. Quando eu magoo ele, eu estou me magoando. Porque ficam sequelas que só a gente que é casado e só a gente que é mulher sabe. O quanto é duro ouvir uma palavra. O quanto é duro ter uma atitude.
Quer ver magoar a própria carne? Conserta a tomada. Troca a lâmpada. Arruma aquela parede ali. Está chegando o Natal. Queria tanta casa arrumadinha. Não vou fazer. Faço quando quero. Faço como eu quero. Pronto. Você arrumou briga até o Natal. Para quê? É a tua carne que está chateada. É a tua carne que está magoada. Se ela gosta da casa arrumadinha, você casou com ela por isso. Então arruma a casa, porque vai ter comida quente, ela vai te agradar, vai ter cama fresca, cama ardente, porque ela vai te agradar. Para que fazer cabo de guerra com uma torneira? Comprou o tênis e não trocou a pia que falou que ia trocar. Outra coisa que Deus me trouxe: passa o sábado no carro, passa o domingo no carro e fica a casa lá, ó, aquilo que ela pediu vai rolando, rolando. O carro é para a família, mas você gastou 5 horas do final de semana com teu filho. Você gastou 2 horas com a sua esposa. O assunto dela não interessa. Aquilo que ela faz não entra na sua cabeça. Mas aprenda com ela, divida com ela. É sobre cabelo, entenda de cabelo. Você não vai fazer cabelo não, mas troca com ela. Ela é professora. Você não aguenta falar de criança, mas troca com ela, conversa. Isso é intimidade. Porque a gente conversa com o colega do trabalho e não conversa com o marido. Conversa com a colega, desabafa com a colega, mas o marido não sabe 1/3 do que a gente passou durante a semana. Diz assim: você está chata, está mal-humorada. Mas a gente está estressado da semana toda. É da mesma forma é o marido. Conversa com ela. Fala por cima o que passou. Olha, hoje eu tô... Tem alguém me perturbando no trabalho, estou com a cabeça... A intimidade do relacionamento é isso, senão a gente passa a ser colega de quarto. A gente passa a ser aquele que divide as contas. Você deu dinheiro esse mês? Faltou não sei o quê. E aí a gente começa a fazer conta de centavos. Porque não tem atenção, não tem intimidade. E a Bíblia não nos chamou para formar uma família e não ter intimidade com aquele que divide a cama comigo. O meu melhor amigo tem que ser o meu marido. Eu preciso ser a melhor amiga dele. Mas entenda que o melhor amigo não é aquele que aceita tudo que a gente fala. O melhor amigo é aquele que muitas das vezes ela nos confrontava. Lá, eu não gostei disso que você fez, não. Essa palavra foi pesada. O nosso melhor amigo, ele nos confronta e mostra a verdade. Não vou contar para ela porque eu vou dar arma para ela falar. Não fale, querida. O melhor amigo também sabe a hora certa de falar. O melhor amigo não critica, ele orienta. Mas se você fizesse assim, mas a sua mãe, por que você não faz diferente? No melhor amigo a gente briga, a gente não briga porque no dia seguinte a gente quer sair com ele de novo. Porque então eu vou entrar numa discussão com meu marido que não vai levar a nada por terceiro e por quarto. Eu não concordei com a opinião. Amada, vai para o joelho. Ele investiu numa coisa que você não queria, vai para o joelho. Ela está gastando dinheiro no cartão, vai para o joelho, porque não tem guerra que a gente não vença no joelho. Não tem atitude que nos magoa, que Deus não transforme através da oração. Mas entendendo que eu também vou ser transformada. Porque se eu dei uma palavra ontem que criou a discussão, daqui para frente eu não dou mais aquela palavra. Eu vou ouvir e vou entregar para Deus. Senhor, Ele está fazendo, eu não estou gostando, está me magoando. Porque a única gritaria que Deus gosta em casa, que Ele aceita, é a gritaria de alegria, quando a gente está reunido para se alegrar. A gritaria da súplica, quando eu rasgo meu coração no meu quarto,
dizendo que eu não suporto mais aquela situação. Mas a gritaria de eu e meu marido brigando, discutindo, o Espírito Santo sai. Porque quando eu uso a força do meu braço para resolver as questões do meu casamento, eu estou dando legalidade ao diabo para ele fazer o que ele quer. A força que tem que haver no meu casamento não é a força da minha opinião. É a força do meu joelho. A Rainha Vitória disse a respeito de John Wesley que tinha mais medo da oração dele do que de soldados. Por que que o inimigo hoje não tem medo da nossa oração? Por que que o inimigo hoje não tem medo do nosso brado? Porque a gente usa o nosso brado, a nossa gritaria para resolver, para colocar na cabeça do outro aquilo que só Deus pode mudar. Certa vez eu ia para uma igreja, eu falei, vou ter que dar uma saudação lá, amém. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E a palavra que Deus me deu assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu falei, amém. Vou falar. E eu dirigindo, Deus falou assim: se o vento e o mar me obedecem, por que que você não me obedece? Se eu controlo mar e vento, por que que você ainda está nessa atitude? Eu falei, mas eu só falei que ia dar uma palavra, que poxa, precisava me pegar no meio do caminho, não podia pegar lá. Porque eu transformar o outro é fácil. Eu tenho resolução para o problema de todo mundo. Agora, eu aceitar o molde que Deus está me dando. Olha, fleumática, para de chorar o tempo todo, chora no meu pé. Olha, sanguíneo, para de explodir e usa essa explosão para saquear o inferno. Colérico, usa a tua indignação para suplicar diante de mim. E para de arquitetar plano, porque os planos são meus. Tu faz planos, mas a resposta vem da minha boca. Sonhou com a parede, ele não fez? Vai para o joelho. Quer fazer o curso, ele não quer pagar? Vai para o joelho. É uma mulher fria que não faz carinho? Vai para o joelho. É uma mulher que não sabe cozinhar, faz um prato e ensina para ela. Certo não é ir para a casa da mãe comer todo dia. Não casou com ela sem saber fazer comida? Come ovo todo dia. Não casou com ele, que não gosta de trabalhar? Vai à luta e para de reclamar. Bota ele para fazer home office. Quando namorava, se contentava com açaí e cachorro quente. Depois que casa, acha que a responsabilidade vai descer do céu, vai vestir o homem e ele vai ser homem de família porque casou. Querida, vai para o joelho. Sobe monte, faz campanha. Ele não deixa vir na festividade, só vai no domingo. Sexta e sábado não quero você na igreja. Faz campanha. Convoca as irmãs para orar. Olha, ele só me deixa vir no domingo. Sexta e sábado não me bota na escala. Querida, joelho. Querida, é propósito, é oração. Ele não está consentindo em viver com você, não honra a tua fé. Não, eu quero uma mulher crente. Mulher crente é fiel. Sou fiel a Deus. É joelho. Porque tem muito homem no mundo que quer uma mulher crente. Só que depois que conquista, começa a ser pedra de tropeço. E aí é a hora de você se levantar como uma mulher de Deus que Ele te preparou. Ele permitiu o casamento. Então se levanta como mulher de Deus, vai orar. Não escolheu um crente? Não escolheu um crente em Deus, né? Porque tem crente de tudo que é tipo. O homem não escolheu um homem temente a Deus, que pratica a palavra. Vai para o joelho, amiga. Porque essa realidade Deus muda.
Mas enquanto ele vai mudando ele lá, você vai entrando no molde, vai se transformando na mulher de Deus que ele quer. Quando o texto diz que as orações são impedidas, as orações são impedidas para os dois. Não é só para o homem, não. Porque quando a mulher não se posiciona como mulher de Deus, a bênção na casa fica até a metade. Aí a gente fala assim, eu oro. Mas a nossa parte enquanto mulher a gente não está fazendo, porque a gente vai até a página 2. Deu a vírgula, daqui para frente não sou mulher de Deus não. Hoje ele me paga. Não, querido, ele não paga, ele vai pagar para Deus. Porque se eu vou crente até a página 2... eu perdoo segunda, terça e quarta. Na quinta, acabou. Ele vai ficar sem ver minha cara até... Não. A gente é crente. E aí a gente briga de manhã e de noite. Querido, vamos orar. Vem aqui, vamos clamar. Essa situação tem que cair aqui. Com o coração ferido. Doida para fazer uma coisa. Não, Senhor, eu aceito o molde. Então vamos orar, que esse demônio não entra mais aqui na casa. As atitudes têm que ser de crente. A gente respira e volta para a guerra como crente. A gente não deixa o diabo entrar. Porque senão a prosperidade vem até um pedaço. A família é linda. Cada um para o lado. A família na igreja e o celeiro nunca está abastecido. A família próspera e não tem um filho crente. As orações são impedidas. A gente passa a ter áreas na vida que não progridem. Porque dentro do relacionamento não se pratica aquilo que Deus diz. Porque a bênção vem até um pedaço. E dali ela volta. Porque o marido não está tratando a mulher com entendimento. E a mulher não está sendo submissa. E essa submissão não é eu estar debaixo do pé do meu marido. Essa submissão, ela é uma submissão em amor. Eu faço porque eu te amo. Eu faço porque eu sou bem tratada. Eu faço porque em Cristo nós somos iguais. O mesmo sangue vertido na cruz pelo homem foi vertido pela mulher. Deus nos torna iguais. O sacrifício de Cristo nos torna igual. Então ser submissa ao homem que entende como é que eu me sinto, entende como deve me tratar segundo a Bíblia. Não é difícil ser submissa, gente. Não é difícil eu falar assim, olha, hoje eu estou indo com você no compromisso. Hoje eu estou entrando nessa guerra com você aí por essa situação. Você quer essa porta se abre? Estou orando com você. Você quer janta? Vou fazer a janta. Marca o dia aí que a gente se organiza. Faz janta fresca, né, meu amor? Ele fala assim, você só faz comida quando vem visita. Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu passei a fazer sopa. Ele sai para trabalhar. Peraí que eu vou fazer uma sopa rápida, que ele gosta de sopa. Quando ele chega da aula, 11h30 da noite, tem sopa pronta. Eu falei, Senhor, ele gosta de sopa. Estou fazendo sopa. Que eu deixo as marmitinhas congeladas, mas tem hora que enjoa as marmitinhas, né? Ele gosta de comida fresca, eu vou fazer. Essa submissão não me custa. Porque é um homem zelando por mim. É um homem que está se preocupando com o bem-estar da casa. Não é difícil. Está pesado? Tá, a gente está trabalhando. Mas é bom fazer o outro feliz, gente. Ser submisso com alguém que valoriza a nossa submissão é um prazer. Outro dia eu estava falando como é bom ser liderada. Como é bom ter um líder que oriente, que diga, faz assim, faz assado, vai para lá, vem pra... É muito bom. A gente descansa. Liderar é muito chato.
E quando a gente tem um homem que é líder, entende o papel de sacerdote, de homem de Deus, de líder da casa, que preza não só pela vida espiritual, mas pela vida material, pela vida amorosa dentro da família, que os filhos têm que se amar, têm que se respeitar. Gente, é prazeroso ter um homem segundo a Bíblia. Mas para isso cada um assume o seu papel. Cada um vai ler a Bíblia e vai entender o que Deus quer para nós. Eu entendi que para ter família, a gente precisa dar um reset no fim de todo dia. Seja com o marido, seja com o filho, a gente zera e vai para o dia seguinte. Eu não posso levar nada para o dia seguinte. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, magoei, eu entrego aos pés do Senhor. E no dia seguinte, numa atitude nova, numa posição minha nova, eu volto para a guerra. Porque ainda que o cenário não mude, eu preciso mudar para continuar com a minha família. Porque se eu não der o reset no dia seguinte, a minha vontade é dizer assim, acabou, chega. Essa situação eu não vivo mais, eu não quero mais. Mas eu preciso zerar. Entregar para Deus, me colocar no altar de Deus. Entregar aquela situação para Deus e partir para a guerra. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer destruir, primeiro é a minha mente, segundo é a minha família. Porque o marido da vizinha, o marido da novela, ele parece muito mais atrativo do que o meu. Como aquela vizinha bem tratada, como ela vive feliz, mas depois que fecha a porta você não sabe como é que está lá. E tem mulher fazendo plano com o marido dos outros. Tem homem fazendo plano com a mulher dos outros. Sem entender que o bem mais precioso é aquele que você escolheu para viver. É aquele que você não está pagando o preço de mudança. É aquele que você não está pagando preço para cuidar do seu jardim. Por isso que o reset no fim do dia, ele é imprescindível para a gente continuar. Porque a gente zera aos pés da cruz. E de manhã, a gente vai com Jesus para ganhar mais uma milha, ganhar mais um dia. E com o passar do tempo, a gente percebe que as coisas mudam. Eu louvo a Deus porque quando a gente persevera, os anos vão passando, a gente vai melhorando como cristão. E a gente percebe que Deus ouve a oração e Ele faz, Ele age, Ele muda. Quando eu mudo a situação, quando eu me permito ser mudada. Porque primeiro eu mudo, eu aceito o molde, como mulher sábia que edifica a casa. E em seguida o molde vai entrando em cada um. Eu estava lendo hoje sobre a mãe de John Wesley. E fui compartilhando com meu marido. Uma mulher que teve 19 filhos. 15 filhos. Dos 19, ela só criou 9, porque ela perdeu 10. Uma mulher que até o fim, na morte, os filhos vinham para se aconselhar com ela. John Wesley e Charles Wesley. Ela já idosa, era referência de vida espiritual para eles. Uma mulher que passou por tantas perdas, 10 filhos mortos. Casa incendiada. Uma pobreza, porque apesar do marido ser reitor, professor, ele tinha um sonho de ser um grande escritor. E a família vivia aquele sonho dele. Então toda a prosperidade que ele tinha era no investimento dessa carreira dele. Mas foi uma mulher que não cansou de servir a Deus. As reuniões começaram com os filhos dela e em seguida
foram para o celeiro da família e era ela que dirigia as reuniões de oração. Uma família crente. Samuel Wesley, que era o marido dela. Todos crentes. Mas hoje eu tive que procurar na internet quem foi Samuel Wesley. Mas de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, a gente sempre ouve falar. Porque a despeito do posicionamento do marido, ela se posicionou como mulher de Deus. Ela preparou filhos para povoar o céu. E a gente precisa entender a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus. É muito triste você ser lembrado como filho da fulana e não ser o filho do fulano. Os homens precisam assumir o seu lugar na sociedade e serem pais, homens atuantes. A mulher, ela é importante, mas a figura de um pai numa família, a gente não consegue entender esse vínculo, mas é importante demais ter pai. É tão importante que Deus se apresenta como nosso pai. Mãe só tem uma. E Deus não precisou criar uma figura para ela. Mas Ele se deu o nome de pai para suprir essa carência de homens que se posicionem. Seja como marido, seja como pai e como homens de referência na sociedade. Porque meninos e moleques a gente tem um monte formando família. E é muito sério, muito sério. A gente precisa de homens que assumam o sacerdócio da casa. A gente precisa de homens que assumam a liderança das igrejas. A gente tem um monte de pastora missionária porque falta homens que entrem na brecha. A gente precisa expostas, as dragas, os tratores nós estamos sendo impulsionadas por Deus para liderar. E para a glória de Deus a gente tem feito com maestria. Tem mulheres de Deus saqueando o inferno. Mas é necessário homens que tenham a mesma disposição. Homens que se apresentem como saqueadores do inferno. Nós precisamos de uma geração disposta a saquear o inferno. E como família. Porque hoje a sociedade, né? A elite do mundo, a elite do Brasil, não quer que a família tradicional exista mais. Como teremos crianças se não há mais mulheres gerando? Como 2 homens podem gerar uma família? Como 2 mulheres podem gerar uma família? Deus uniu homem e mulher para que a gente povoe a terra. O judeu não prega nas esquinas, sabe por quê? Ele prega para os filhos, eles têm muito filho. O muçulmano não prega nas esquinas, porque quem leva a religião adiante são os filhos. A gente, infelizmente, tem que pregar, tem que falar, porque o país que a gente vive, a realidade é essa. Não dá para ter muito filho. Mas se os poucos que nós tivermos, nós criarmos a luz da palavra, nós seremos uma geração para saquear e povoar o inferno. Fique de pé, vamos orar. Dê a mão ao seu familiar. Se você está sozinho, dê a mão a quem está perto, porque somos a família de Cristo. Vamos nos unir. Senhor Deus, Pai, eu te apresento a tua igreja, te apresento as famílias. Te apresento, Senhor, pessoas que querem ter famílias, pessoas que querem, Senhor Jesus, buscar de Ti aquilo que a Tua palavra fala para nós.
que a estéril viverá em família, que a solitária terá família, que o homem solitário terá família, porque é assim que a tua palavra fala. Senhor, eu te apresento as famílias que aqui se reúnem, Pai querido. Eu te apresento filhos, mães, noras, sogras. Eu te apresento filhos, Senhor Jesus, que têm insistido diante de Ti em buscar a Tua bênção para as suas casas, Pai. Deus, que em nome de Jesus essa palavra produza fruto. Que Deus, o nosso jardim passe a ser vigiado, passe a ser cuidado, passe a ser preservado, Pai querido, à luz da Tua palavra. Que não seja a força do nosso braço, que não seja a força das nossas palavras a mudar a realidade da nossa casa, mas que seja a nossa oração, que sejam as armas espirituais que Tu tem nos dado, Senhor, que mude a realidade daquilo que nós temos vivendo. Alcança nossos filhos, Senhor, e de onde eles estiverem, eu te peço, Tu traga a Tua presença. Alcança nossos maridos, e de onde ele estiver, Tu traga a Tua presença. Alcança as nossas esposas, Senhor, e de onde estiver, Tu traga para a Tua presença. Pai amado, que os casais da sua casa sejam frutíferos. Senhor, que os casais da sua casa tenham celeiros fartos, tenham amor, tenham cumplicidade dentro do seu relacionamento. Senhor, joga por terra toda barreira, toda ofensa, toda confusão, toda discórdia. Deus querido, todo espírito de traição, de prostituição, Tu vai visitando as nossas casas, vai mudando a realidade, vai transformando aquilo que está lá. Senhor, cada um deixou uma realidade, mas eu te peço que em nome de Jesus, o Teu anjo esteja visitando e mudando a realidade que está lá. Deus, vai limpando, vai transformando, muda os corações, que a gente aceite esse moldar, esse trabalhar, esse tratar, Pai amado, da Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, que os temperamentos sejam transformados, que os temperamentos sejam transformados através da Tua palavra. E que em nome de Jesus as nossas famílias sejam referência onde nós estivermos. Aonde nós estivermos plantados, a nossa família seja referência. Eu te agradeço, Pai amado, por mais essa noite. Em nome de Jesus. Amém.